Em um tempo muito distante, a terra estava mergulhada na corrupção. Os homens haviam se afastado de Deus. A ganância, a violência e o orgulho tomavam conta dos corações. Mas, em meio a toda a escuridão, havia um homem diferente, chamado Noé. Noé era um homem justo, temente a Deus. Enquanto todos zombavam da fé, ele permanecia em silêncio, ouvindo o que os outros não ouviam, a voz do Criador. Noé, escuta minhas palavras. A terra está cheia de violência. Os homens destruíram o que era puro. Chegou o tempo de recomeçar. Construirás uma arca, grande o bastante para abrigar a vida que eu salvarei. Noé ficou em silêncio. Seu coração batia forte. Ele não entendia como Deus faria aquilo, mas confiava, porque quem obedece a Deus, mesmo sem entender, vive milagres que o mundo jamais compreenderá. Senhor, eu farei como ordenaste, mas como avisarei o povo se eles não acreditam mais em ti? Fala a verdade, Noé. Constrói a arca, mesmo que riam de ti. Quando as águas vierem, todos saberão que eu sou o Senhor. E assim começou a missão que mudaria a história. Um homem simples, com fé inabalável, decidiu obedecer à voz de Deus, enquanto o mundo dormia em sua própria perdição. Noé não sabia o que viria, mas acreditava que Deus nunca erra, porque quando tudo parece perdido, é aí que Deus começa a agir. Noé começou o trabalho. Com as próprias mãos, cortava a madeira que o Senhor indicara. Dia após dia, o som das marteladas ecoava, não apenas no vale, mas no coração daquele homem obediente. Os vizinhos zombavam, diziam que ele havia enlouquecido. Um barco no meio da terra seca? Riam uns dos outros, mas Noé não discutia. Ele apenas continuava, porque sabia que fé não se explica, se demonstra. Senhor, às vezes é difícil suportar o desprezo. Eles riem de mim, zombam dos meus filhos, mas continuarei porque tua voz ainda ecoa em mim. Noé, não temas as risadas dos homens. O que estou prestes a fazer é novo. Quando a chuva cair, o mundo entenderá o valor da obediência. A cada dia, a arca ganhava forma. Era enorme, com andares, janelas e compartimentos. As pessoas vinham apenas para zombar, mas algumas ficavam em silêncio. Algo dentro delas as fazia pensar. Enquanto o mundo ria, o céu se preparava. Nuvens começaram a se formar. Ventos diferentes sopravam, mas ninguém percebia, exceto aquele homem que ouvia Deus no silêncio. É assim com a fé. Quando todos desacreditam, Deus observa quem ainda constrói. E Noé construiu mesmo sem ver uma gota de chuva. A arca já se erguia imponente no meio do vale. O barulho dos martelos havia diminuído, mas algo novo começava a ecoar no vento, um som vindo da criação. Noé ergueu os olhos e viu ao longe animais se aproximando. Primeiro pássaros, depois rebanhos e em seguida feras da terra. Ninguém os guiava e ainda assim iam na direção da arca. Senhor, o que está acontecendo? Eles vêm de todos os lados da terra.
Como sabem que devem entrar na arca? Noé, meu espírito os move. Cada criatura ouve a minha voz, mesmo quando o homem já não escuta. Eles entrarão de 2 em 2, para que a vida permaneça depois das águas. E assim foi. De 2 em 2 vieram os animais da floresta, das montanhas e dos campos. Até as aves do céu obedeceram ao chamado. Os homens, porém, zombavam ainda mais. Alguns achavam que era um espetáculo curioso, outros que Noé usava feitiçaria. Mas ninguém percebia que os céus já carregavam o peso da justiça divina. Senhor, a arca está pronta. Os animais entraram. O povo ri, mas meu coração estremece. Está próximo o que disseste? Noé, entra tu e tua família na arca, porque só encontrei em ti justiça diante dos meus olhos. Em 7 dias farei chover sobre a terra. Os dias estavam contados. Deus já havia falado. E quem tivesse ouvidos para ouvir, entenderia que o silêncio de Deus também é um aviso. O 7º dia chegou. O céu, antes silencioso, agora rugia com trovões distantes. O vento começou a soprar de forma diferente, e o primeiro raio cortou o horizonte. Noé olhou para o alto, e então uma gota caiu, depois outra e outra. O que era apenas um sussurro no vento se tornou o som mais temido de toda a terra. Senhor, está acontecendo. As águas estão vindo como disseste, e o povo ainda ri. Noé, fecha a porta da arca. Eu mesmo selarei para que nenhum mal entre. A justiça começa agora, e das águas nascerá um novo começo. A chuva desabou com força. Os rios transbordaram, as fontes do abismo se abriram, a água subia. E os homens corriam desesperados, batendo nas portas da arca, que já não se podia abrir. Noé e sua família oravam em silêncio dentro da arca. Lá fora, o mundo gritava, mas lá dentro havia paz, porque quem confia em Deus, mesmo em meio à tempestade, encontra refúgio quando tudo parece desabar. Senhor, tem misericórdia dos que não creram. Perdoa-lhes, porque o medo os impediu de te ouvir. Noé, a semente da fé precisa ser guardada, e é você quem a carrega agora. Das águas surgirá uma nova terra, e dela brotará a esperança. O dilúvio havia começado. Durante 40 dias e 40 noites, as águas cobriram tudo. Mas dentro daquela arca, a fé de um homem mantinha viva a promessa de um novo amanhecer. 40 dias e 40 noites se passaram. A chuva cessou, mas a terra ainda estava coberta de águas. A tempestade havia ido embora e um silêncio profundo pairava sobre o mundo. Dentro da arca, Noé esperava. Não sabia quanto tempo ainda ficaria ali, mas sabia que Deus não o esqueceria. As vozes do mundo haviam silenciado. Restava apenas o som das águas batendo nas paredes da arca e o barulho dos animais respirando. Era um tempo de reflexão, de espera e de fé. Senhor, as águas ainda estão altas. Não há sinal de terra. Mas meu coração confia que tu ainda estás aqui. Noé, meu servo, toda promessa tem seu tempo. Assim como a chuva caiu no meu momento, também as águas se retirarão no meu momento. Espera com paciência, pois quem espera em mim nunca é esquecido.
Os dias passavam devagar. O sol voltava a brilhar, mas a terra ainda não se mostrava. Noé decidiu abrir uma janela e soltar um corvo. Mas ele voou sem encontrar onde pousar e voltou à arca. Depois, Noé soltou uma pomba. Ela voou por horas, mas também não encontrou terra. O tempo parecia não passar. Mas a fé mantinha aquela família de pé. Senhor, ainda não é hora? Noé aguarda mais 7 dias. A terra já começa a respirar novamente. Deus ensinava a Noé algo maior que sobrevivência. Ensinava a esperar. Porque a fé não é só construir quando todos duvidam. É continuar crendo quando nada acontece. Passaram-se mais 7 dias. A chuva já era apenas lembrança, mas a terra ainda estava encoberta pelas águas. Dentro da arca, Noé olhava para o horizonte, esperando o cumprimento da promessa. Noé abriu novamente a pequena janela e soltou a pomba mais uma vez. Ela voou por muito tempo, até desaparecer entre as nuvens. Senhor, que ela encontre um lugar seco, que este voo traga o sinal da tua promessa. O tempo passou devagar. O sol começou a se pôr e o coração de Noé apertava. Até que ouviu o bater suave de asas. A pomba voltava e em seu bico trazia um pequeno ramo de oliveira. Aquele pequeno ramo era mais do que uma folha verde. Era o sinal de que Deus estava cumprindo sua promessa. A esperança havia renascido. Obrigado, meu Deus. Tu não esqueces dos que confiam em ti. As águas estão baixando e a vida voltará a florescer. Noé, o tempo da espera está terminando. As águas recuam e a terra começa a respirar novamente. Logo sairás da arca e um novo capítulo começará. Noé olhou pela janela e viu picos de montanhas despontando. O dilúvio havia cumprido seu propósito. Deus não falha, nem se atrasa, nem se adianta. Ele age no tempo exato. Naquele dia, dentro de uma arca perdida sobre as águas, nasceu a certeza de que Deus nunca esquece os seus. Mesmo quando tudo parece submerso, Ele sempre envia um sinal de esperança. As águas continuaram a baixar. Montanhas inteiras reapareciam. O som do vento agora era leve e o cheiro de terra úmida enchia o ar. Dentro da arca, a esperança se transformava em gratidão silenciosa. Noé esperou pacientemente mais alguns dias. Então, quando o solo começou a secar, Deus falou novamente com ele. Noé, sai da arca, tu e tua família. Solta os animais, para que frutifiquem e encham novamente a terra. O tempo do isolamento terminou. Agora começa o tempo da reconstrução. Noé saiu da arca, pisando sobre o chão firme. O vento tocava seu rosto como uma carícia do próprio Criador. Atrás dele, os animais corriam livres e o som da vida voltava a ecoar. Senhor, obrigado. Mesmo quando tudo foi silêncio, tu permaneceste comigo. E agora, diante desta nova terra, só posso te oferecer o que tenho, minha gratidão. Noé construiu um altar ao Senhor. Ali, ofereceu sacrifícios de gratidão. A fumaça subia aos céus, como uma oração sincera. Não de medo,
mas de amor e reconhecimento. Noé: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Enquanto houver dias e noites, verão e inverno, sementes e colheitas não cessarão. E assim, da fé de um homem, nasceu um novo começo. O mundo havia sido limpo e no coração de Noé havia apenas gratidão, porque quando tudo recomeça em Deus, nada mais é o mesmo. O altar de Noé ainda fumegava. O aroma do sacrifício subia aos céus e Deus olhava com compaixão para aquele novo começo. O dilúvio havia terminado, mas a promessa que viria agora mudaria toda a história da humanidade. Noé: eis que faço contigo e com toda a tua descendência uma aliança eterna. Nunca mais as águas destruirão toda a vida. E este será o sinal entre mim e a terra. Noé levantou os olhos, e no horizonte um arco de cores atravessava o céu. Era o primeiro arco-íris, um lembrete visível de que Deus sempre cumpre o que promete. Senhor, o teu sinal é lindo. Cada cor fala da tua fidelidade. Nunca esquecerei o que fizeste, nem deixarei de contar às gerações o que vivi sob tua proteção. Quando as nuvens cobrirem a terra e o arco surgir, lembra-te, Noé, que a minha misericórdia é maior do que o juízo, e que a vida sempre vence quando há fé. O arco-íris continuava firme no céu, como uma ponte entre o homem e Deus. Noé compreendeu que não era apenas o fim de um castigo, era o início de uma nova era. E foi assim que, depois das águas e do silêncio, Deus recomeçou a história através de um homem de fé. O mesmo Deus que salvou Noé, ainda hoje, salva aqueles que confiam em sua voz. Quando as tempestades da vida vierem, lembre-se da arca. Ela não era feita apenas de madeira, mas de confiança, paciência e amor divino. Que essa história desperte em você a fé que constrói, a esperança que espera e a gratidão que reconhece a mão de Deus em tudo. Obrigado por ficar até aqui. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça brilhar sobre ti a luz da sua presença. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.